Oi galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tava morrendo de saudade e a gente tá voltando. O vídeo de hoje é mega especial, é mais um vídeo do Esquadrão DIY. Dessa vez nosso desafio foi utilizar alguma coisa de tecido. E aí, gente, para cumprir esse desafio, eu escolhi fazer um puff. Tá passando aí para vocês algumas ideias, tá? Mas eu vou trazer para vocês uma sugestão de um puff que a gente vai utilizar materiais recicláveis. Nós vamos utilizar um material que iria pro lixo e nós vamos transformá-lo num puff super legal para você usar na sua decoração ou para se sentar também. Como a ideia aqui do nosso canal é sempre reaproveitar materiais, então eu não podia trazer só uma coisa feita com tecido, eu precisaria trazer para vocês um reaproveitamento. E a ideia que eu tive foi essa, eu espero que vocês gostem, vou trazer aqui o passo a passo bem detalhado, então fica comigo até o finalzinho para você ver todos os detalhes. E se você quiser ver o passo a passo das meninas, vai ficar aqui embaixo o link com todos os canais delas vinculados. Combinado? 9 mulheres artesãs se reuniram e formaram o Esquadrão DIY, com apenas uma missão: fazer artesanato. Para nosso projeto, eu escolhi uma caixa bem resistente, ela tem um papelão bem grosso, tá, gente? Foi a mais resistente que eu encontrei. E o que eu fiz foi medir aqui, olha, qual era a largura dela, porque eu quero deixar essa parte onde vai ser o assento quadrada, né? Então, eu precisei medir, e aí eu fiz aqui um recorte, uma linha, para ficar com todos os lados do mesmo tamanho. Depois eu marquei, eu cortei um pouquinho com o estilete só para me ajudar a dobrar, tá? A gente faz uma marcação, pode ser com estilete, pode ser até com a tesoura, é uma marcação, tá? Não vai cortar tudo. Isso é para facilitar na hora que a gente for dobrar aqui, tá? Depois eu vim com uma faquinha de serra, eu gosto de usar a faca de serra principalmente quando o papelão é bem grosso, porque eu acho que fica mais fácil de cortar, mais fácil do que com a tesoura. Até a altura ali que a gente mediu, tá bom? Depois que eu cortei todos os 4 lados, eu vou vir dobrando nessa marcação que a gente fez. Essa marcação, olha, tá vendo como que ela deixa bem retinho? Se eu tentar dobrar sem fazer a marcação, ela não vai fazer, principalmente quando é um papelão assim, bem grosso, bem resistente. Então, precisa fazer essa marcação, tá? Depois, gente, eu vou precisar, olha só, de vários recortes de papelão também que encaixem aí nessa parte. Essa minha caixa, ela ficou com 25 por 25. Daí, eu cortei meio centímetro menor para ele encaixar bem aí dentro, não ficar prendendo nas laterais. Então, ficou 24,5 por 24,5. E o que eu vou fazer é encher essa caixa todinha com papelão. Eu precisei usar um pouquinho de isopor também, porque o meu papelão acabou, eu não tinha mais, mas dê preferência para o papelão porque ele é mais resistente, tá bom? Outro detalhe, é importante você colocar o papelão, que vai ser o enchimento, em forma de pilha, tá? Porque para ele não ser esmagado mesmo. Se você se sentar sobre ele assim, dessa forma que tá aparecendo, é capaz dele ser esmagado. Mas se ele estiver em forma de pilha, uma folha sobre a outra, ele tem mais resistência, tá bom? Aqui, gente, é importante que fique bem prensado, tá? Precisa colocar bem juntinho, aperta mesmo, força o máximo que você puder para ficar um enchimento bem compacto e bem fechadinho. Feito isso, eu vou começar a fechar a caixa. Eu vou precisar cortar aqui a tampa para ela encaixar direitinho. Então, você faz a medida aí onde uma caixa está encontrando com a outra, tá? Para elas se encontrarem. A pontinha de uma vai conectar com a pontinha da outra. Não é para sobrepor, porque esse papelão ele é muito grosso. Então, se você sobrepor, ele não vai ficar legal. Eu fiz um corte inicial com o estilete e depois eu vim cortando o restante com a faquinha de serra, tá? Na sequência, eu usei um pouco de cola quente, só para ajudar a fixar aí, mas depois eu vou prender tudo com fita adesiva, tá? Para ela ficar bem presa mesmo, porque a cola quente talvez se solte. Então,
Vou prender com um pouco de cola quente só para ajudar nesse processinho inicial. E depois eu vou vir com fita adesiva e passar em volta de toda a caixa e deixar ela bem fechadinha. Essa parte não tem muito segredo, é só ir passando a fita. Se precisar, você põe um pinguinho de cola só para te ajudar a sustentar enquanto você passa a fita. Outra coisa importante é ir apertando a caixa. Eu fiz assim sobre a mesa, mas talvez se você colocar no chão para apoiar mesmo com a perna, com o braço, colocando um peso para poder ficar bem compacto e não ficar nenhum vão sem preenchimento, tá? Agora que a gente já tem a base, eu vim aqui, olha, e eu cortei 5 pedaços de espuma, tá? Um para colocar sobre essa nossa caixa, que vai ser a parte do assento, e mais 4 para as laterais. E aí vai depender do tamanho da caixa que você escolher. A minha aqui vai ficar com um final de 30 por 30, então essa espuma é de mais ou menos 3 centímetros, então ela tá ficando com mais ou menos 30, 31 centímetros no final, tá? E aí, eu venho, meço, né, medi, cortei. Eu cortei a espuma com estilete, foi super fácil. E aí, depois, olha, venho, passo um pouco de cola quente para segurar essa espuma aqui. E aí, eu fui colando as espumas, tá? Só não colei a parte do assento, porque antes de colar eu vou encapar. Eu escolhi um tecido azul marinho e esse tecido, ele é um micro percal. Eu tô fazendo um projetinho, eu espero que eu consiga logo mostrar pra vocês o cantinho que eu vou fazer. E aí, esse puff, ele vai fazer parte do projeto, tá? Então, eu vou encapar essa espuma que vai ser a parte do assento, com cola quente mesmo, mas se você tiver máquina de costura, se você tiver habilidade, fica melhor costurado, tá? Aí você faz uma capinha bem bonita, né? Faz uma capa, mede direitinho e faz a costura. Fica melhor do que só colado. Mas como eu quero aqui facilitar para quem não tem máquina de costura, então eu vou fazer assim colando. Eu cortei um pouco maior que a minha placa, para eu poder fazer a dobra como se fosse um embrulho de presente. Então, a gente vem, olha, posicionei aí no centro minha espuma e eu vou passar a cola nas laterais e ir colando aos poucos, desse jeito aí. Essa parte não precisa ficar medindo muito não, é só cortar um pouco maior, o suficiente para fazer a dobra e tá tudo certo. Depois eu cortei mais um retângulo, suficiente para fazer a volta toda aí no nosso puff, olha. Um pouco maior, na verdade, para poder ter uma margem para eu fazer a colagem. E aqui, de novo, gente, se você tiver máquina de costura, faz na máquina que o acabamento fica bem melhor. Aí você mede, costura, emenda as laterais e veste o seu puff como se fosse uma meia, assim. Aí dá bem certo, fica bem legal. Mas para fazer com a cola quente, eu fiz assim, eu vi a primeira parte, colei uma borda, né? Sempre que você for fazer essa colagem, tenta colocar o tecido o mais reto possível, porque ele tende a dar uma esticada de um lado ou do outro. Então, tenta colocar ele bem retinho. E o que eu fiz foi fazer isso daí, olha, fui envolvendo o meu puff, esticando um pouco só, não muito, tá? Fui envolvendo, deixando ele bem certinho, para poder fechar lá do outro lado. Toma cuidado para não queimar a mão com a cola quente, porque o tecido não é suficiente para bloquear o calor. Percebam que aqui, de novo, eu deixei uma sobra para eu poder fazer a dobra. Nunca cole direto na pontinha do tecido, porque ela pode desfiar. Então, eu fiz uma dobra e eu vou passar a cola nessa dobrinha aí, olha. Como se fosse mesmo uma dobradura de papel. A gente dobra a pontinha para ficar com acabamento melhor. Marquei bem o vinco, passei a cola e juntei lá na outra pontinha. Depois que eu colei as laterais, eu venho para colar aqui a parte de cima e a parte de baixo. Venho de novo dobrando, pegando essas sobras de tecido e colando aí na minha caixa. Sempre cuidado para não queimar as mãos, tá, gente? Nessa parte, você pode puxar um pouquinho o tecido para ele ficar bem esticado, para ele não ficar embolando depois. Mas tenta puxar bem reto, porque se você puxar uma parte mais do que a outra, ele vai ficar todo torto.
Depois eu pego novamente aquela almofadinha que a gente já encapou e eu vou fazer alguns quadrantes aqui. Vou medir 4 pontos aqui no centro dessa minha almofada para eu colocar 4 botõezinhos aí, afundando, fazendo aqueles buraquinhos bem charmosos que às vezes a gente vê em puff, em sofá. Então vai ficar bem legal. Peguei 4 botõezinhos redondos, na cor azul marinho mesmo, e o que eu vou fazer é costurá-los aqui. Para ficar bem resistente, você pode fazer primeiro a costura, passa a linha de um lado para o outro e faz vários nós, para não acontecer da sua linha estourar, tá? E aí você faz primeiro os buraquinhos, depois você coloca o botão. E assim ficou a nossa almofada, que vai ser o assento desse puff. Mas antes de colar aqui em cima, eu vou fazer o acabamento aqui embaixo. Eu optei por recortar um pedaço de papelão, já passei o tecido nele, mas vocês têm a opção também de colocar pezinhos, se vocês quiserem, né? É só colocar os pezinhos aí. Mas eu tenho um projeto um pouco diferente para esse puff, então eu vou fazê-lo dessa forma. E aí, eu medi o papelão um pouquinho menor do que a largura total, para ele não ficar aparecendo nas bordas. Então, ele ficou com 25 por 25, e aí foi só colar. Peguei a cola quente e colei aí. Na sequência, a gente já vai colar a almofada do assento. Eu quero dar uma dica para vocês, que é o seguinte: como eu quero que esses buraquinhos fiquem bem marcados, então, na hora de passar cola, eu vou colocar bastante cola aí nessas partes para ela ficar grudada lá no papelão e ajudar a fazer o buraquinho. Eu só vou precisar antes achar a posição correta, né? Daí eu passo um pouquinho de cola na lateral só para ajudar a fixar. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aí numa das laterais só para eu manter a posição correta dessa almofada. Depois eu levanto assim, olha, só um pouquinho, né? Porque aquela parte ali a gente já colou. E eu vou colocar bastante cola nesses pontinhos aí, nesses buraquinhos. Eu coloco cola nos 4 e eu vou apertar bem aí nesse meio, olha, eu vou segurar um pouquinho apertando para que esses pontinhos eles fiquem colados lá no meu papelão e ajudem a segurar. Depois que já secou o centro, olha, eu venho com a cola nas laterais e aí eu venho colocando e prendendo. Não tenta passar cola toda de uma vez em todas as partes, porque a cola ela acaba secando antes de você conseguir segurar, né? Pressionar aí para ela ficar fixa. Então vá colando aos poucos, não tem problema. Como o centro ele já está preso, então ele não, essa minha almofadinha não vai se mover mais. Aí dá para fazer desse jeito. Cuidado com o acabamento, né? Tenta colocar a cola só embaixo para ela não cair para as laterais. Quanto mais cuidado, melhor fica a sua peça. E é só isso, gente. Olha só, já tá aqui nossa peça finalizada com um acabamento bem legalzinho, tudo com cola quente. De novo, se você tiver condições de fazer com costura, faça com costura, porque ela fica mais resistente e o acabamento fica melhor, tá? A cola quente, ela fica um pouquinho grossa nas emendas, então, pro toque não é muito legal. Mostrando bem de perto, a cor escura ajuda a camuflar um pouquinho as imperfeições que a cola quente deixa. Então, se você for fazer na cor clara, eu te recomendo que você faça costurando. Combinado? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galerinha. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!